Quiz Time! Muito bem, pessoal, este é para os fãs de esportes. Vamos testar seu cérebro e ver se você tem o que é preciso. Acompanhe suas respostas e, no final, veremos se você pode se chamar de especialista em esportes. Vamos começar com calma. Alguém sabe quem é essa pessoa? Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, João Félix. Acabou o tempo. A resposta é Cristiano Ronaldo. Aqui está outro fácil, só para aquecer. Quem é este atleta? Franck Ribéry, Arjen Robben, Kingsley Coman. A resposta é Kingsley Coman. Este é para verdadeiros torcedores de futebol. Pelé, Dennis Bergkamp, Frank de Boer. E a resposta é... Dennis Bergkamp. Que atacante é este? Luis Suárez, Robert Lewandowski, Karim Benzema. É Luis Suárez, você sabia? Qual boxeador é este? Mike Tyson, Floyd Mayweather, Muhammad Ali. Você adivinhou? É Muhammad Ali. Você consegue adivinhar o nome deste tenista? Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer. O primeiro e único Novak Djokovic. Qual corredor de Fórmula 1 é este? Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Lewis Hamilton. E ele é Lewis Hamilton. Qual é o homem por trás desta foto icônica? LeBron James, Michael Jordan, Dwight Howard. Sim, o nosso querido Michael Jordan. Você consegue adivinhar quem é este? Tom Brady, Aaron Rodgers, Rob Gronkowski. Exato, é Tom Brady. Ouviu? É a rodada a jato. Palpites rápidos dos torcedores de futebol. 3, 2, 1, vai! Messi, Ángel Di Maria, Dani Alves, Marcelo, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Sadio Mané. Acertou? Messi, Dani Alves, Kylian Mbappé, Mohamed Salah. Sabe quem é esta jogadora de futebol? Becky Sauerbrunn, Megan Rapinoe, Mallory Pugh. É a vencedora da Copa do Mundo, Megan Rapinoe. Quem é este jogador de basquete? Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden. Isso, Stephen Curry. Que goleiro é este?
Marc-André ter Stegen, Thibaut Courtois, David de Gea, é o espanhol David de Gea. Que medalhista olímpico de ouro é este? Michael Phelps, Isabel Werf, Jason Kenney. É o Aquaman Michael Phelps. Esse joga na defesa. Quem é ele? Virgil van Dijk, Thiago Silva, Sergio Ramos, é a lenda brasileira Thiago Silva. Que Sérgio é este? Sergio Busquets, Sergio Romero, Sergio Agüero. É o primeiro e único Sergio Busquets do Barcelona. Quem é esta tenista? Venus Williams, Serena Williams, Valentina Carvalho. É Venus Williams. Quem é este golfista? Rory McIlroy, Phil Mickelson, Tiger Woods. É o Phil Mickelson. Quem é este? Shaquille O'Neal, Yao Ming, Shawn Bradley. Yao Ming. E esse lutador de UFC? Conor McGregor, Nate Diaz, Khabib Nurmagomedov. É o imparável Khabib Nurmagomedov. Hora de testar seus conhecimentos sobre clubes. Qual deles nunca jogou pelo Liverpool FC? Javier Mascherano, Mario Balotelli, Eden Hazard. A resposta é Eden Hazard. Quem ainda está jogando com o Borussia Dortmund? Marco Reus, İlkay Gundogan, Ousmane Dembélé. É o leal Marco Reus. Quem aqui é uma lenda do Real Madrid? Raúl González, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas. A resposta é: todos eles são. Que treinador de futebol é este? Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti. E a resposta é Pep Guardiola. Quem é esse vencedor de snowboard olímpico? Max Parrott, Su Yiming, Mark McMorris. É o Mark McMorris que desliza por aquelas colinas. Qual jogador da NBA não joga para o Houston Rockets? Anthony Lamb, Josh Christopher, Dwight Powell.
A resposta é C, Dwight Powell. Ele joga no mesmo estado, mas apenas em uma cidade diferente, com o Dallas Mavericks. Quem é esta estrela da WNBA? Breanna Stewart, Jewel Lloyd, Candace Parker. É a incrível Jewel Lloyd, da Seattle Storm. Qual jogador de beisebol é este? Juan Soto, Mike Trout, Mookie Betts. É o poderoso Michael Trout do LA Angels. Quem não joga para os LA Lakers? Dwight Howard, Troy Brown, LeBron James. Troy Brown, ele representa o Chicago Bulls. Fãs de rugby, essa é pra vocês. Quem é o cara na foto? Antoine Dupont, Hamish Watson, Doug Furlong. É Hamish Watson. Quem é este jogador de cricket? Virat Kohli, Rohit Sharma, KL Rahul. É Virat Kohli. Consegue adivinhar quem é este jogador de futebol alemão? Serge Gnabry, Manuel Neuer, Leroy Sané. É o imbatível Manuel Neuer. Quem é esta ginasta? Simone Biles, Mikaela Maroney, Carrie Strug. É a incrível Mikaela Maroney. Adivinha quem é este atacante? Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema, Mauro Icardi. É o encantador Zlatan. Ninguém pode vencer o Zlatan a não ser o Zlatan. Quem é este medalhista olímpico? Beat Foyce, Johan Clary, Matthias Meyer. É Johan Clary. Você o conhecia? E este jogador de sinuca? Mark Allen, Ronnie O'Sullivan, John Higgins. É o atirador de elite Ronnie O'Sullivan. Quem é o jogador de futebol mais rico daqui? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Faik Bolkiah. O jogador de futebol mais rico do mundo atualmente é Faik Bolkiah. Seu patrimônio líquido é de cerca de 20 bilhões de dólares. Ele vem da família real Brunei. Fãs de hóquei no gelo, é a sua hora de brilhar. Quem é esse cara? Sidney Crosby, Connor McDavid, Patrick Kane. Só poderia ser Sidney Crosby. E essa lenda do skate? Tony Hawk, Rodney Mullen, Tony Alva. É o Tony Hawk moendo a pista. Que jogador de futebol brasileiro é este?
Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. É o sorridente Ronaldinho. Algumas coisinhas sobre futebol. O que significa vestir a camisa número 1 no futebol? Você é o número 1 da equipe. Você é o melhor artilheiro. Você é o goleiro. A resposta é: você é o goleiro. Quem é este jogador que usa o icônico número 7 do jersey? David Beckham, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo. É o famoso Cristiano Ronaldo, ou CR7. O que representa a camisa número 10? Meio-campista, craque, atacante. A resposta é craque. Tradicionalmente, o jogador mais talentoso em campo muitas vezes é o número 10. Basta olhar para Harry Kane. Quem é este jogador sul-coreano de futebol? Lee Kang-in, Chang Hee-chan, Son Hee-young-min. É o adorável Sonny de Tottenham, Son Heung-min. Que lenda da NBA é esta? Larry Bird, Allen Iverson, Kareem Abdul-Jabbar. É Kareem Abdul-Jabbar. Qual ex-jogador da NBA decidiu experimentar golfe? Charles Barkley, Michael Jordan, Dirk Nowitzki. Michael Jordan foi o único que se interessou por golfe. Qual jogador da NBA estrelou um filme de Hollywood? Derrick Rose, James Harden, LeBron James. A resposta é LeBron James na presença de desenhos animados incríveis. Qual ex-lutador está se destacando em Hollywood? The Undertaker, The Rock, Rey Mysterio. The Rock, ou conhecido como Dwayne The Rock Johnson. Qual jogador da NBA é da Espanha? Pau Gasol Sáez, Manu Ginóbili, Eduardo Nájera. A resposta é Pau Gasol Sáez. Qual clube da Major League Soccer este jogador fechou o contrato? LA Galaxy, New York City FC, Real Salt Lake City. David Villa fechou com o New York FC depois de jogar pelo Atlético de Madrid. Que esporte estranho é esse? Curling, Botaoshi, luta de dedos do pé. Este estranho esporte é chamado de curling e até já foi praticado nas Olimpíadas. Que país pratica este esporte? Emirados Árabes Unidos, Egito, Japão.
A resposta é Emirados Árabes Unidos. A falcoaria é um esporte antigo que remonta a quase 2.000 anos. E aí vem a pergunta bônus para testar suas habilidades históricas. Que esporte antigo é este? Jogo de bola mesoamericano. Cuju. Lançamento de dardo. Este antigo esporte é o jogo de bola mesoamericano, que não tem nome oficial. Ele foi praticado na América Latina há centenas de anos. Então, qual foi a sua pontuação final? Conta pra mim nos comentários. Assistir a um jogo de futebol já é emocionante o suficiente. Entretanto, o que é mais emocionante é assistir a um jogo onde as coisas acabam estranhas. Durante uma partida entre Áustria e Dinamarca, um buraco misterioso apareceu do nada e parou o jogo. Os jogadores ficaram furiosos, mas também confusos com este estranho buraco profundo. Foi um jogador dinamarquês que chamou a atenção de todos quando sua perna ficou presa. O buraco era profundo o suficiente para cobrir seu tornozelo. Felizmente, ele o encontrou antes do início do jogo. Uma situação dessas pode levar a um acidente de terminar a carreira. Ele estava apenas mostrando a todos o quão profundo era o buraco. Além disso, a partida foi adiada por 90 minutos devido a uma queda de energia. Os torcedores estavam confusos. Alguns estavam frustrados porque o time não poderia jogar, enquanto outros achavam divertido. Durante um jogo entre Colômbia e Brasil na Copa do Mundo de 2014, um gafanhoto verde gigante decidiu pousar no braço de James Rodrigues logo após ter marcado um pênalti. O jogador não percebeu logo no início. Achou que aquele gafanhoto verde era um grande fã de futebol ou só queria cumprimentá-lo à sua maneira. Certamente esse não foi o primeiro animal a aparecer no meio de um jogo de futebol. Outro incidente relacionado ao Brasil aconteceu quando dois clubes locais estavam se enfrentando. Enquanto o jogo estava aquecendo, um cão decidiu que queria participar da ação. Ele entrou no jogo e furiosamente foi atrás da bola e a transformou em seu brinquedo. Os jogadores ficaram atordoados e agitados com o cachorro interrompendo o fluxo do jogo. Eventualmente, oficiais intervieram e estragaram toda a diversão para nosso pequeno cachorrinho. Em 2006, durante uma partida da Liga dos Campeões entre Villarreal e Arsenal, um pequeno esquilo cinza atravessou o campo perto do atacante. Também era provavelmente apenas um grande fã. Já ouviu falar de um grupo de raposas invadindo um campo de futebol? Em Dance Park, um bando de raposas decidiu cavar ao redor do campo, provavelmente em busca de coelhos. Diego Maradona é um dos melhores jogadores de futebol da história. O argentino foi rápido, enérgico e impressionou o público em todo o mundo com sua paixão. Entretanto, em uma partida das quartas de final entre Argentina e Inglaterra durante a Copa do Mundo de 1986, as coisas foram longe demais quando ele estendeu seu punho no ar e deu um soco na bola apenas para que ela entrasse no gol do adversário. Para a fúria da torcida oposta, o gol não foi anulado. Os árbitros não tiveram uma visão clara do gol, embora devessem ter ficado de olho na bola. Os argentinos marcaram e a partida acabou terminando em 2-1 a favor dos argentinos. Eles acabaram levantando a taça que solidificou a presença de Maradona como o maior de todos os tempos. Uma das noites mais inesquecíveis foi Brasil versus Alemanha durante a Copa do Mundo de 2014. Ambos são gigantes no jogo, com craques prontos para deixar seu país orgulhoso. Ambas as equipes choraram, mas por diferentes razões. O Brasil sofreu 7 gols em seu próprio território. Os torcedores brasileiros ficaram furiosos durante este momento histórico. A final da Liga dos Campeões em 2018 entre Real Madrid e Liverpool foi um dos jogos mais esperados do ano, onde o Liverpool estava de olho na vitória. O goleiro Loris Karius estava super em forma, mas aquela noite não foi a sua. O time e os torcedores do mundo inteiro ficaram chocados quando ele cometeu não um, mas 2 erros que custaram caro. O primeiro foi quando ele passou acidentalmente a bola para o atacante do Real Madrid, Karim Benzema, na beira da goleira. Karius havia barrado o gol, mas não tinha visto o atacante por perto. Ele calculou mal seu passe e acabou dando o gol para o Real Madrid. O segundo erro foi quando Gareth Bale deu um chute com efeito que Karius poderia facilmente ter defendido, mas ao invés disso ele tentou desviar a bola, que acabou escorregando por sua mão e indo para o fundo da rede. O Real Madrid acabou levantando o troféu da Liga dos Campeões e a carreira de Karius já não foi mais a mesma. Mas é legal porque o Liverpool acabou ganhando o troféu anos mais tarde contra o Tottenham.
Outra zebra aconteceu durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, mas nem todos viram este jogo. Era Estados Unidos contra Costa Rica, e eles estavam jogando sob condições bastante ruins. Estava nevando sem parar, e os jogadores estavam furiosos. A equipe costarriquenha até mesmo enviou um apelo sugerindo que o jogo nunca deveria ter acontecido, mas acabou sendo rejeitado. O time norte-americano acabou vencendo a partida por 1-0. Outra cena bizarra ocorreu quando um goleiro decidiu verificar seu telefone durante o jogo. O jogador jogou pelo Atlético Paranaense. Ninguém sabia o que ele estava fazendo, mas é impressionante o fato de que ele estava usando suas luvas de goleiro enquanto segurava seu telefone. Houve muito drama na partida entre a França e o Kuwait em 21 de junho de 1982, pois este último estava perdendo por 3-1, e num piscar de olhos, o Kuwait sofreu outro gol. Nada de especial, exceto que o líder do Kuwait na época decidiu marchar pelas arquibancadas e confrontar o próprio árbitro no meio da partida em andamento. Ele simplesmente não conseguia aceitar o gol e insistiu para que a equipe saísse de campo. O árbitro foi pressionado a não aceitar o gol e o jogo continuou. Eles ainda acabaram sofrendo um gol no final do jogo. O Arsenal tem tido muitas lendas em seu time ao longo das décadas, mas o gol de 1,8 segundo de Nicklas Bendtner não pode ser igualado. É considerado o gol mais rápido já marcado por reserva na Premier League. O atacante dinamarquês entrou como reserva e encabeçou um escanteio montado pelo Cesc Fábregas contra o seu arquirrival, o Tottenham Hotspur. Baixar a cabeça para verificar seu telefone ou ir ao banheiro quando alguém marca um gol é sempre frustrante, mas quando faz um gol de chapéu em 70 segundos de jogo, o nível de frustração é outro. Alex Thor fez isso durante uma partida entre Houston Springs e Wynn Gardens. O time venceu o jogo por 7-1 com seus gols entre os 11 e 13 minutos. O time não estava preparado para isso. Um dos incidentes mais estranhos foi quando um árbitro deu a um jogador um cartão vermelho enquanto estava sendo substituído. Para contextualizar, o jogador Samuel Wincombe tinha recebido um cartão amarelo durante a partida. As regras do futebol indicam que qualquer jogador que tirar a camisa durante o jogo receberá um grande e gordo cartão amarelo, não importa o que aconteça. Ele viu seu número ser chamado para a substituição e, enquanto caminhava para o banco de reservas, tirou a camisa mesmo sabendo que tinha o cartão amarelo. Mas ele pensou, ei, estou saindo do campo, o que poderia dar errado? Foi um tanto embaraçoso quando o árbitro teve que correr até ele e mostrar o segundo cartão amarelo, que se transformou em um vermelho e ele foi expulso. O jogador esperando para entrar não podia mais jogar, pois o time agora contava com um jogador a menos. O sonho de qualquer jogador é jogar pelos maiores clubes do mundo o mais jovem possível. Alguns jogadores decidiram fazer isso um pouco mais tarde. Várias investigações estavam em ação quando se descobriu que algumas pessoas estavam mentindo sobre sua idade. Por exemplo, Gura Imuki alegou ser 12 anos mais novo do que era. Ele tinha 28 anos quando disse ao seu clube que tinha apenas 16. Uma cobrança de pênalti é sempre estressante tanto para o goleiro quanto para quem chuta a bola. Lionel Messi, o superastro argentino, ganhou um pênalti contra a Atleta Vigo no dia 14 de fevereiro de 2016. Embora não tenha sido exatamente um momento romântico, ninguém esperava o que ele faria em seguida. Em vez de dar um chute direto, ele correu para a bola e a passou para o atacante Luis Soares em uma tentativa atrevida de confundir o goleiro e empolgar a torcida. Não foi a mais brilhante das jogadas de Messi, que é considerado um dos melhores jogadores da história do esporte, mas ficará na história como um daqueles pênaltis de que se falará por muito tempo. O futebol é o esporte mais popular do mundo. É o esporte nacional em muitos países, e é especialmente popular no Brasil e na Argentina. Uma coisa é certa, as regras do jogo são constantes, mas foram alteradas ao longo dos anos. E algumas das regras são apenas estranhas ou inesperadas. Por exemplo, um jogador pode receber um cartão amarelo ou vermelho por cometer uma falta e qualquer coisa que o árbitro considere errada. Mas você sabia que os técnicos e a comissão técnica também podem receber tais cartões? Sim, alguns técnicos são conhecidos por suas atitudes atrevidas em campo e às vezes exageram um pouco. Os árbitros podem dar cartão amarelo ou até mesmo vermelho se cruzarem a linha. Normalmente eles não participam do próximo jogo e ficam no banco, enquanto o assistente técnico assume o comando. É até possível receber um cartão vermelho antes mesmo de o jogo começar. Se um jogador decidir agir antes do pontapé inicial, o árbitro pode dar o cartão e a equipe será forçada a começar o jogo com apenas 10 jogadores em campo.
Um técnico precisa anunciar os 11 jogadores iniciais quando o jogo começar. E se alguém receber um cartão vermelho, o técnico não poderá substituir o jogador. Precisará começar com um jogador a menos. Então é melhor que todos se comportem. Considerando essa regra, nenhuma partida continua se apenas 7 jogadores estiverem em campo. Caso contrário, a partida será finalizada. Isso pode acontecer porque alguns jogadores foram desobedientes e receberam o cartão vermelho, ou se houver algumas lesões ou outros motivos. Só podem ser dados 4 cartões vermelhos para um mesmo time durante uma partida. Caso contrário, a partida terá que ser interrompida e o outro time ganha por VO. E o que acontece se o seu goleiro se machucar? Bem, coloque o reserva como substituto. E o que acontece se o reserva receber um cartão vermelho ou se lesionar? Não há outro goleiro reserva no banco, então algum jogador de linha terá que tomar o lugar do goleiro. Ele terá que usar luvas e ativar seus instintos de defesa e mergulho para ajudar a equipe. Os goleiros só podem segurar a bola por 6 segundos após salvá-la ou recuperá-la. Mais do que isso pode resultar em uma advertência do árbitro, já que ele pode considerar isso como fazer cera. O goleiro é o único jogador autorizado a segurar a bola com as mãos, mas apenas dentro da área. Se ele o fizer fora da área, pode ser advertido ou até mesmo expulso, dependendo da jogada. Um goleiro não pode pegar a bola com as mãos se um jogador de sua equipe devolver a bola para ele com o pé. Se isso acontecer, será considerado uma falta indireta. O goleiro deve receber o passe e jogar com o pé como o resto do time, e passar a bola ou fazer um lançamento. No entanto, se o goleiro receber um passe de cabeça ou peito, ele pode pegar a bola com as mãos. Isso também não significa que o passe pode ser feito levantando a bola no ar e cabeceando para o goleiro pegar. Você pode ser advertido por fazer isso. Se o goleiro soltar a bola depois de pegá-la ou segurá-la em suas mãos, não poderá pegá-la novamente. Se for pego fazendo isso, o árbitro concede à equipe adversária uma falta fora da área como punição. Anos atrás, a grande área era muito menor do que é agora. Então, naquela época, as faltas eram tão perto da rede que a barreira bloqueava basicamente toda a goleira. Era quase impossível a bola passar. Uma regra maluca no futebol é que, se não houver bandeiras de escanteio, o jogo não poderá prosseguir. Uma das únicas vezes que isso aconteceu foi na Copa do Mundo de 1974, em uma partida entre a Alemanha e a Holanda. Os oficiais esqueceram de colocar as bandeiras, então o árbitro teve que atrasar o jogo. Mas a equipe colocou as bandeiras e o jogo pôde começar. Foi apenas recentemente que as equipes passaram a poder substituir 5 jogadores durante uma partida. Por muito tempo só tinham permissão para trocar 3 jogadores. Mudar 5 jogadores significa um excelente revezamento de grupo para quaisquer partidas futuras, especialmente se a equipe estiver disputando várias competições ao mesmo tempo. Mas houve um momento em que nenhuma equipe era autorizada a substituir seus jogadores, mesmo que um deles se lesionasse. Antes de 1965, se seu time tinha 11 jogadores em campo, não podia esperar que alguém do banco ajudasse. Eu acho que nem havia um banco para começar. Ser substituído é irritante, especialmente se você estiver jogando uma boa partida. Mas se você se recusar a ser substituído, na verdade nada acontece. Talvez você pensasse que o árbitro poderia advertir o jogador que se recusasse a ser substituído, mas não, o jogo será retomado e o jogador permanecerá em campo. Embora a FIFA possa não penalizá-lo, o clube pode multá-lo e o jogador pode perder parte do respeito dos seus colegas de time, da comissão técnica e dos fãs. Nenhuma regra sugere que você deve colocar seu nome ou sobrenome na parte de trás da sua camisa. Você pode colocar o que quiser, desde que não seja ofensivo. Os jogadores de futebol tendem a colocar apelidos que tinham quando eram jovens. É impossível marcar um gol diretamente de um arremesso de lateral. Isso é quando a bola sai do campo e os jogadores reiniciam a partida jogando a bola de volta em jogo com as mãos. Então, se você estiver tentando ser inteligente e jogar a bola diretamente na rede da oposição sem que nenhum de seus jogadores a toque, será apenas um tiro de meta para o goleiro. Se você estiver pronto para cobrar um pênalti e estiver cara a cara com o goleiro, pode passar a bola se quiser. Isso só funciona se a penalidade ocorrer durante o jogo e não durante a cobrança de pênaltis para desempate. Você corre e, antes de chutar a bola, a passa para o seu companheiro de equipe, que pode marcar e levar toda a glória. Se um jogador marcar 3 gols em um jogo, isso é chamado de hat-trick, e esse jogador pode levar a bola para casa. Se um jogador marcar 2 gols, temos um doblete. Você pode ser advertido por tirar a camisa durante uma celebração ou a qualquer momento durante o jogo. Se um jogador marcar um gol e for anulado, mas o jogador tirar a camisa como uma celebração, ele ainda será advertido. Se uma bola bater na mão ou no braço de um jogador dentro da grande área, é automaticamente pênalti para a equipe adversária.
Não necessariamente. Depende da jogada e de onde a mão está posicionada. Se o atacante chutar a bola dentro da grande área e o defensor estiver usando os braços para se defender, então não é uma penalidade. No entanto, se o defensor esticar os braços para obstruir a projeção da bola, caracteriza um pênalti. Fazer uma falta em alguém é sempre complicado. E como o árbitro sabe quando dar um cartão amarelo ou vermelho, ou apenas marcar a falta ou deixar a jogada continuar? Aqui estão alguns critérios que certamente lhe darão um cartão vermelho. Um carrinho é uma falta. No entanto, se você conseguir dar o carrinho na bola e não nas pernas do outro jogador, o jogo pode continuar. É um cartão vermelho automático se você fizer um carrinho com as duas pernas por trás. Também é um cartão vermelho se você acidentalmente chutar alguém perigosamente. É impossível marcar um gol contra a partir de uma falta. Se o jogador decidir passar de volta para o goleiro e de alguma forma a bola entrar, o gol não valerá. Isso acontece apenas se o único jogador que tocou a bola for o que cobrou a falta. Então, segure as celebrações. Se você quiser ligar para alguém e ter certeza de que não vão atender você, tente na noite do Super Bowl. Mais de 100 milhões de pessoas estão curtindo as finais do esporte favorito dos Estados Unidos, que é o programa de televisão mais assistido do ano. O futebol americano é chamado assim porque se desenvolveu a partir de dois esportes, rugby e futebol. Além disso, antes de algumas grandes mudanças nas regras, eles usavam as mãos e os pés para jogar. A 1958 NFL Championship Game foi a primeira partida, e até agora a única, que decidiu o título da NFL na prorrogação. Naquela noite, o Baltimore Colts estava jogando contra o New York Giants. O estádio estava lotado, com 68 mil fãs, e centenas de milhares estavam assistindo na NBC. Em algum momento, era tanta gente assistindo que a TV a cabo da NBC, responsável pela transmissão, de alguma forma foi desconectada. O jogo estava prestes a terminar a qualquer momento, então eles tiveram que fazer algo imediatamente. No início daquele ano, o New York Times perguntou ao produtor se eles tinham algum plano B para esse cenário. Ele respondeu rindo que provavelmente teriam que enviar alguém para o campo para atrasar o jogo. E foi exatamente isso que fizeram. Eles enviaram seu gerente de negócios para correr pelo campo após o intervalo. Os policiais o perseguiram e todo mundo acreditava que era apenas um fã enlouquecido. Foi assim que a NBC salvou a transmissão, faltando apenas a primeira jogada da prorrogação. É difícil imaginar um jogo de futebol sem huddles, aqueles momentos em que todos se reúnem em um círculo fechado para discutir a estratégia, motivar uns aos outros ou comemorar. Mas esses huddles ou reuniões só se tornaram importantes na década de 1890, graças a Paul Hubbard, um quarterback com deficiência auditiva que jogava para o time da Universidade de Gallaudet. Ele não queria que as outras equipes lessem seus sinais de mão, então reunia seus companheiros de equipe em um círculo fechado para proteger seus segredos. O Stanford Cardinal de 1982 e o California Golden Bears entraram para a história por causa de The Play, uma jogada que se desenrolou nos últimos segundos. Stanford tinha uma vantagem de 20-19 e restavam apenas 4 segundos. Para a maioria das pessoas, isso não seria tempo suficiente para nada, mas esse tempo foi o bastante para os Golden Bears virarem o jogo. Eles fizeram 5 passes para trás e BAM! Touchdown final, ganhando de 25-20. Ao contrário das bolas de futebol profissional, as bolas usadas nos jogos universitários têm listras brancas pintadas em uma das extremidades para facilitar a visualização durante os jogos noturnos. Wilson, uma famosa empresa de equipamentos esportivos, é a fornecedora exclusiva de bolas de futebol para jogos da NFL desde 1941. Eles agora produzem 4.000 bolas de futebol americano todos os dias. O primeiro jogo de futebol americano da história foi jogado entre as universidades de Rutgers e Princeton. Era popular entre os estudantes, mas logo se tornou um esporte bastante duro. Em algum momento foi até proibido jogar futebol em espaços públicos. Walter Camp, um famoso jogador de rugby, tornou-se o capitão do time de futebol de Yale e salvou o jogo. Ele mudou as regras do jogo e deixou muito próximo de como é hoje. A linha de 20 jardas até a zona final é conhecida como Zona Vermelha. O vermelho foi escolhido para o nome, pois é uma cor de aviso para a defesa. Quando o ataque atinge essa zona, eles estão na melhor posição de pontuação. Futebol Gridiron é outro nome para o esporte. Não há histórias divertidas aqui. A única razão é que o campo de jogo parece uma grelha, no inglês Gridiron, usada na culinária. Parece quase impossível que irmãos estejam treinando equipes da NFL que jogam no Super Bowl, mas aconteceu em 2013. Jim Harbaugh e John Harbaugh eram os treinadores do San Francisco 49ers e do Baltimore Ravens e se enfrentaram no grande jogo. Os pais deles estavam assistindo no Superdome. John, o irmão mais velho, ganhou. Eles trocaram brevemente parabéns após o jogo, mas não se falaram por semanas. Ambos admitiram que o jogo foi emocionalmente super difícil para eles.
Existia a National Football League e a American Football League, cada uma com o seu próprio campeão, até que elas se fundiram em 1970. Foi preciso decidir sobre a nova estrutura, mas não se conseguia chegar a um acordo. E adivinhem como finalmente resolveram isso? Bom, simplesmente colocaram 5 opções em um pote e tiraram uma aleatoriamente. O chefe do Kansas City, Lamar Hunt, cunhou o nome Super Bowl, inspirado por um brinquedo de apenas 98 centavos. Sua esposa o encontrou em uma loja de brinquedos em Dallas, Texas, e disse a ele que a pequena bola poderia saltar sobre uma pequena casa. Nem todo mundo gostou dessa ideia, e havia até concursos para um nome diferente, mas nada superou o nome inspirado pelo brinquedo. O primeiro Super Bowl ocorreu em 15 de janeiro de 1967. Os ingressos custaram apenas $12, em comparação com os $100 mil que você teria que pagar pelo pacote VIP hoje. No entanto, ainda havia muitos assentos vazios no Los Angeles Memorial Coliseum. Eles escolheram um local apenas 6 semanas antes da partida. Agora, o local é decidido 3 anos antes de o jogo acontecer. Desde o 5º Super Bowl, eles têm usado números romanos para identificar as partidas. Isso ajuda a evitar confusão. Por exemplo, o Super Bowl 2023 aconteceria no início daquele ano, mas a maior parte da temporada teria sido jogada em 2022. A única exceção foi o Super Bowl 50. A NFL acreditava que nomeá-lo de Super Bowl L poderia ter as vendas de ingressos reduzidas. A NFL nunca paga nenhum daqueles popstars que se apresentam em shows do intervalo. Aparecer lá no horário nobre traz aos artistas muito mais dinheiro em longo prazo, já que as vendas sempre aumentam após o jogo. No entanto, eles recebem dinheiro para cobrir as despesas que têm ao se preparar para o show. Essa ajuda pode ser de mais de $10 milhões, então nem é um mau negócio no final das contas. Cada equipe do Super Bowl recebe 108 bolas, 54 delas servem como bolas de treino e as outras 54 são usadas durante a partida. O intervalo habitual do jogo da NFL tem de 12 a 15 minutos, mas o super intervalo tem de 20 a 30 minutos, dependendo do show que está acontecendo. A moeda que eles usaram para o sorteio no jogo 44 para decidir qual equipe começaria o início passou 11 dias em uma nave espacial da NASA orbitando a Terra. Para garantir que o jogo seja sempre justo, deve haver 7 funcionários com diferentes funções no campo. Você pode reconhecê-los por suas camisas listradas pretas e brancas. O referee, ou árbitro principal, é o posto mais alto entre eles e tem mais responsabilidades. Depois veio o umpire, back judge, o head linesman, o side judge, o line judge e o field judge. Miami é a cidade que mais sediou o Super Bowl, com 11 jogos. Nova Orleans vem em segundo lugar, com 10. Normalmente acontece em um clima mais quente ou em um estádio fechado. A única exceção foi o jogo que aconteceu no Tulane Stadium, em Nova Orleans, quando a temperatura na época do jogo era de 4 graus Celsius. Os Arizona Cardinals são mais velhos do que o estado que representam. A equipe foi fundada em 1898 e o Arizona se tornou oficialmente um estado apenas 14 anos depois. A equipe também teve o período de seca mais longo da história da NFL, quando não ganhou um único jogo na pós-temporada. 51 anos! A NFL dá aos membros da equipe vencedora os anéis do Super Bowl. Eles nunca se repetem, pois os vencedores escolhem como personalizá-los para torná-los especiais. Projetá-los leva até 4 meses. O anel normalmente terá o nome e o logotipo da equipe, o título Campeões do Mundo e o logotipo e número do Super Bowl. A equipe pode dar os anéis a quem quiser, não apenas a jogadores, mas a treinadores, equipe técnica, executivos, funcionários e também ex-jogadores e treinadores. É por isso que o preço total do conjunto é de cerca de $5 milhões. O anel do Green Bay Packers Super Bowl 45 tinha mais de 100 diamantes, 13 deles representando todos os títulos que a equipe ganhou desde 1929. Diminua o tempo entre as séries. Sim, você precisa descansar, mas enquanto faz uma série, não pare mais do que de 30 a 90 segundos entre os exercícios, dependendo do seu nível. Faça pausas mais longas entre 2 séries, mas não muito longas, de 1 a 3 minutos no máximo. Mantenha o foco no treino, não fique navegando pelas redes sociais, atendendo ligações, trocando mensagens com seus amigos, vendo TV ou fazendo qualquer outra coisa que possa distraí-lo. É melhor fazer toda a sessão de uma vez e deixar as outras coisas para depois. Um treino mais longo não é necessariamente mais eficaz. Selecione de 6 a 8 exercícios que funcionam para você e faça de 8 a 15 repetições em 3 séries. Se estiver fácil demais, aumente a intensidade ou acrescente mais peso. Por exemplo, se os abdominais tradicionais estiverem muito simples, levante suas pernas a um ângulo de 90 graus ou faça outras variações, como o abdominal bicicleta ou o infra. Quando torna seus treinos mais intensos, acaba queimando mais calorias do que em um lento e longo.
Planeje suas sessões com antecedência para não perder tempo escolhendo os exercícios. Você obtém mais resultados quando organiza tudo. Dias separados para perna, membros superiores, empurrar peso, puxar peso, braços, posteriores ou anteriores e daí por diante. Se não tem certeza se conseguirá ir nos mesmos dias toda semana, planeje algumas sessões do corpo inteiro com antecedência. Os músculos crescem mais com exercícios de isolamento. Mas ao fazer um treino de corpo inteiro, você continuará em forma e ao mesmo tempo trabalhará diversos grupos musculares. Escolha exercícios que requerem mudanças mínimas de equipamento para poupar tempo. Quando pegar halteres, faça uma combinação de alguns movimentos nos quais precisará deles. Por exemplo, rosca direta, remadas curvadas, afundos com pesos ou qualquer outro que se encaixe em seu plano. Não escolha algo com halteres para mudar para uma barra depois. Assim, desperdiçará muito tempo. Diminua a cadência de cada repetição. Se estiver fazendo rosca direta, a cadência é o tempo necessário para levantar o peso comparado com o que leva para descê-lo. O movimento concêntrico é quando você contrai os músculos, ao levantar o halter durante a rosca direta, por exemplo. O excêntrico é quando abaixa o halter. É nesse momento que o músculo se alonga. Para encurtar o treino, você pode fazer 2 segundos de movimento concêntrico, levantando os pesos, e 1 segundo de excêntrico descendo. Faça superséries, ou seja, 2 ou mais exercícios na sequência sem parar. Você pode fazer uma para inferiores, combinada com movimentos para trabalhar os membros superiores. Isso ativará mais grupos musculares e reduzirá as pausas. A parte superior irá descansar enquanto você faz os movimentos com a parte inferior, e vice-versa. Tem um monte de equipamentos na academia, mas você pode comprar alguns para sua casa também. Opte pelos kettlebells. Eles estão entre os melhores pesos para trabalhar o corpo inteiro. Dá para usá-los para resistência, flexibilidade, força e equilíbrio. E esses 4 aspectos são a base de qualquer treino. Eles melhoram a estabilidade, força do core e coordenação, aumentam a amplitude de movimento e ajudam a construir músculos. Os halteres também são ótimos para sessões de corpo inteiro, mas aqui você fica limitado pelas técnicas. O formato do kettlebell oferece uma amplitude mais dinâmica de estimulação, já os halteres são mais equilibrados. As barras fixas são ótimas para trabalhar os principais grupos musculares da parte superior do corpo. Com elas, você pode fazer exercícios que aumentam a força dos bíceps, costas e abdômen e ainda melhoram sua pegada. Também é possível realizar elevações de joelhos, levantamento até o queixo e flexão na barra. As barras olímpicas poupam tempo. Supino, agachamento, levantamento acima da cabeça, deadlift, todos são exercícios nos quais se pode usá-las para melhorar seus resultados e trabalhar múltiplos grupos musculares. Em vez de sair de uma máquina para outra, você terá um treino de corpo inteiro fazendo levantamentos básicos. E as barras olímpicas são ótimas para o crescimento muscular, sem contar que economizam grana. Se comprar uma, você poderá utilizá-la para substituir todas as máquinas caras da academia. O TRX também é ótimo para o corpo todo. Nele você usa a gravidade, o peso corporal e a resistência para melhorar a coordenação, flexibilidade e equilíbrio, construir força, ativar o core e melhorar a estabilidade das articulações. Como estará usando apenas uma ferramenta, pode ajustá-la para o seu nível e mudar de um exercício para o outro rapidinho. O TRX é um treino de baixo impacto, então não é a melhor escolha caso queira ganhar massa muscular em pouco tempo. As máquinas também são boas, mas ficam mais disponíveis em academias. Lembre-se que qualquer uma na qual você precisa se sentar não será eficiente para trabalhar o corpo inteiro. Elas são feitas para movimentar os músculos de forma isolada. Quando você faz um treino difícil, seu sistema nervoso fica sobrecarregado e seu organismo precisa de mais tempo para se recuperar. Ao reduzir o peso, seu sistema nervoso conseguirá se recuperar mais rápido. Você treinará com mais eficiência e terminará as séries mais rápido. Opte por movimentos mais compostos, ou seja, que trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo. Agachamentos com levantamento de barra acima da cabeça ou com halteres ativarão não só as pernas e glúteos, mas também o core e os braços. Afundos com rosca direta trabalham bem as pernas, bíceps e os músculos abdominais que mantêm suas costas retas, melhorando a postura. Com 2 levantamentos principais, todos os outros exercícios serão apenas um complemento que o ajudará a atingir seu objetivo. Tipo, quando for malhar pernas, os 2 levantamentos principais podem ser agachamentos e deadlifts com barra. Tente misturar os 3 principais planos de movimento ou usá-los de forma isolada. O plano frontal envolve movimentos de um lado para o outro, como polichinelos. O sagital, como os meios burpees, tem movimentos para frente e para trás. E o último, o transverso, possui movimentos de giro, como o afundo com rotação de tronco.
Se quiser fazer um treino curto, mas eficaz, faça uma lista na qual combinará o máximo possível de planos de movimento. Você pode incluir afundos, balanço com kettlebell ou máquinas que trabalhem as pernas. Se algum dia você pensar, hoje não estou com vontade, vou deixar para amanhã, experimente o seguinte: levante-se e faça corrida estacionária, polichinelo ou algum outro exercício durante 1 minuto para se aquecer. É bem provável que fará mais 14 minutos, já que o instrutor estará longe. Não coma nem tome muito líquido antes. Faça uma refeição com 2 horas de antecedência e tente mastigar alguma coisa de novo 1 hora depois. Não beba muita água durante a sessão, senão os exercícios intensos ficarão mais difíceis. Aí, você vai perder mais tempo se preparando e se recuperando do desconforto no estômago. É melhor hidratar o corpo depois de terminar. Mesmo quando não tiver muito tempo, não esqueça de se aquecer. 3 a 4 minutos de aquecimento vão preparar o seu corpo para um melhor desempenho. Isso vai aumentar sua temperatura corporal, impulsionar a pressão sanguínea e ajudar a reduzir as dores musculares. Pode ser corrida com joelhos altos ou polichinelos. O treino intervalado de alta intensidade, mais conhecido pela sigla HIIT, é o jeito mais comum e eficaz de suar muito em pouco tempo. A essência é dar o seu melhor em intervalos curtos de tempo. Depois, fazer uma pequena pausa de 10 a 20 segundos. Mas o HIIT não é ideal para levantamentos, como deadlift com barra, agachamentos, supino ou levantamento acima da cabeça. Se optar pelo HIIT, preste atenção ao tempo, não às repetições. Por exemplo, faça um exercício durante 30 ou 40 segundos, depois dê 10 a 20 segundos de pausa e daí por diante. O HIIT põe seu corpo para se mexer e ajuda a queimar calorias. Experimente e escolha o que for de sua preferência. Por exemplo, dá para se organizar assim: polichinelos, agachamentos, burpees, flexões, abdominais e prancha. O primeiro jogo da Copa do Mundo da FIFA na história aconteceu em 13 de julho de 1930, no Uruguai. A França venceu o México com um placar de 4-1. Apenas 13 países decidiram participar do torneio. Como eram menos de 16 equipes, tornou-se a única Copa do Mundo sem jogos de qualificação. O rei romeno Carlos II era um grande fã de futebol que fez de sua primeira e maior prioridade conseguir que sua equipe nacional jogasse na Copa do Mundo da FIFA. Ele só subiu ao trono 35 dias antes do campeonato, mas selecionou pessoalmente os jogadores para a equipe e eles enviaram a inscrição 3 dias antes do prazo. O problema era que a maioria dos jogadores trabalhava para uma empresa que se recusava a lhes dar férias pagas por 3 meses. Então, o próprio rei teve que dar alguns telefonemas e a equipe embarcou em direção ao Uruguai. Eles fizeram várias paradas no caminho para pegar o time francês e o presidente da FIFA, Jules Rimet, com o troféu em sua mala. Mais tarde, também pegaram as equipes da Bélgica e do Brasil. Todos eles compartilharam a viagem para economizar. A equipe da Iugoslávia teve que viajar 3 dias de trem até o porto de Marselha. Eles iriam dividir o navio com a equipe do Egito, mas não conseguiram devido ao mau tempo. Era impossível fazer qualquer tipo de treinamento nos navios, e a viagem durava cerca de 15 dias. Ainda assim, a maioria das equipes que chegaram venceram as partidas de abertura. O árbitro do jogo final na primeira Copa do Mundo era belga. Ele usava uma jaqueta formal com gravata e calças de equitação, uma escolha de roupa bastante original para um evento esportivo. O troféu da FIFA foi originalmente chamado de Vitória, uma escultura de prata esterlina banhada a ouro da deusa grega da vitória Nike, segurando a taça sobre a cabeça. Vários anos depois, a taça foi renomeada em homenagem a Jules Rimet. Ele foi o terceiro presidente da FIFA, que ajudou a tornar o futebol um esporte global e deu início à Copa do Mundo. O troféu foi passado de vencedor para vencedor até 1970. Naquele ano, o Brasil venceu a Copa do Mundo pela 3ª vez, o que lhe deu o direito de ficar com ela para sempre. Em 1966, o troféu da Copa do Mundo desapareceu por 7 dias. Naquele ano, o torneio aconteceria na Inglaterra. O troféu estava em exibição em uma exposição de selos em Londres. Era supervisionado 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas um ladrão conseguiu invadir o local e roubar o troféu no 2º dia de exibição. Toda a nação começou a procurar pelo troféu imediatamente. O ladrão exigiu uma alta quantia de dinheiro para devolvê-la, e quando foi preso, a taça não estava com ele. E foi aí que um vira-lata preto e branco chamado Pickles salvou o dia. Uma semana após o roubo, Pickles notou algo embrulhado em um jornal sob uma cerca viva no jardim de sua casa no sul de Londres.
O cachorro fez o seu dono, David Corbett, conferir o que ele havia encontrado. Depois de cuidadosamente desembrulhar o jornal, David percebeu que era o troféu da Copa do Mundo que estava em seu jardim. Assim que foi confirmado se tratar do legítimo, Pickle se tornou uma celebridade mundial instantaneamente. O seu dono recebeu uma recompensa de mais de $100 mil no dinheiro de hoje, e o cãozinho recebeu um suprimento vitalício de comida de cachorro. Vários anos depois, um novo troféu foi feito por um artista italiano que venceu um concurso de design. É uma estátua de 2 atletas segurando um globo feito de ouro de 18 quilates com faixas de malaquita em sua base. Alguns cientistas afirmam que o globo tem que ser oco, ou então seria impossível levantar o troféu como os vencedores o fazem. Ninguém viu o primeiro troféu original de Jules Rimet desde 1983. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, colocou o primeiro troféu original de Jules Rimet em exibição em seu escritório. Um grupo de ladrões conseguiu amarrar o segurança do prédio, abrir a moldura de madeira da caixa de vidro à prova de balas e pegar o troféu. O Banco Estadual do Rio de Janeiro ofereceu uma grande recompensa pelo retorno do troféu em segurança, mas o troféu nunca mais apareceu. A versão mais popular é que os ladrões o derreteram e transformaram em barras de ouro em uma das muitas fundições brasileiras. O sistema de cartões amarelo e vermelho só foi introduzido na Copa do Mundo de 1970. Até então, os árbitros tinham que dizer aos jogadores que haviam sido expulsos. No torneio no Chile, o famoso árbitro Ken Aston queria expulsar um dos jogadores italianos por chutar um atleta chileno. O italiano não falava inglês e o árbitro não sabia uma palavra de italiano. Então, outros jogadores e o segurança do estádio tiveram que arrastar o jogador para fora do campo. O resto do jogo foi bastante violento. Não havia como o árbitro avisar facilmente aos jogadores que tinham que sair do campo. Ken Aston não conseguia parar de pensar naquele jogo, mesmo quando voltou para casa. Uma vez, quando dirigia seu carro, notou os semáforos e decidiu introduzir o mesmo sistema no campo. Foi um sucesso instantâneo, mas só foi oficialmente incluído nas regras depois de um tempo. De acordo com as regras da FIFA, os jogadores que vão para a Copa do Mundo usam camisas com números de 1 a 26. Jogadores do Japão não estão animados em usar a camisa com o número 4, pois soa semelhante à morte em seu idioma, e é considerado um número do azar. Então eles decidem aleatoriamente quem vai usar essa camisa. O início da partida final na Copa do Mundo de 1974 teve que ser adiado em 10 minutos. Isso porque os trabalhadores do estádio de Munique esqueceram de instalar as bandeirinhas de escanteio. O primeiro jogo sem gols marcados ocorreu quase 30 anos após a primeira Copa do Mundo. Inglaterra e Brasil terminou em 0-0. Esta foi, na verdade, a única vez que o Brasil não marcou, e foi porque seus oponentes tinham realmente ótimas táticas defensivas. O jogo em que os jogadores conseguiram um número recorde de cartões amarelo e vermelho foi na Alemanha em 2006. No jogo entre Portugal e Holanda, o árbitro deu um total de 16 cartões amarelos e 4 vermelhos. O primeiro cartão amarelo foi dado após apenas 2 minutos de jogo. O presidente da FIFA ficou tão infeliz com o árbitro que sugeriu que ele deveria ter dado um cartão amarelo a si mesmo. Bem no meio do jogo das quartas de final entre a Inglaterra e o Brasil na Copa do Mundo de 1962 no Chile, um cachorro correu para o campo. O árbitro parou o jogo, mas ninguém conseguiu pegar o cãozinho. Então o atacante inglês Jimmy Greaves, que era um grande fã de cães, se ajoelhou e chamou o animal. A multidão torcia e o filhote ficou feliz com o abraço de Greaves. O jogador brasileiro Garrincha ficou tão surpreso com o incidente que adotou o filhote, e Greaves ganhou o apelido de Caçador do Cão de Garrincha. O Catar cedia a primeira Copa do Mundo de inverno da história. Todos os outros países anfitriões fizeram isso nos meses de verão. Vai ser o evento da FIFA mais caro de todos os tempos. Bom, não estou surpreso, já que todos os estádios terão ar-condicionado, e o prêmio em dinheiro para os vencedores será de $42 milhões. Algumas estatísticas interessantes dizem que uma equipe com um treinador estrangeiro jamais venceu a Copa do Mundo. Todos os treinadores da equipe vencedora até agora foram da mesma nacionalidade que a equipe. O país que mais se interessa pelo futebol, pelo menos online, são as Ilhas Salomão. As pessoas que vivem neste arquipélago a nordeste da Austrália pesquisam muito a Copa do Mundo no Google. O técnico da equipe francesa Raymond Domenech liderou seu país em 2 Copas. Ele é um grande fã de astrologia e acreditava que os signos dos jogadores poderiam afetar seu desempenho. Ele não confiava em escorpiões e leões, pois acreditava que eles gostavam de se exibir. Assim, jogadores com esses signos não conseguiriam jogar o máximo que podiam.
O HIIT é uma série de treinos de alta intensidade que geralmente duram entre 10 e 30 minutos, dependendo do tipo dos exercícios, quantidade de repetições e nível de dificuldade. Há 3 planos de movimento. O primeiro é o sagital, que divide o corpo em 2 partes, direita e esquerda, com movimentos para frente e para trás. O frontal separa o corpo também em 2 partes, só que frente e costas, com movimentos de lado a lado. Já o plano transverso trabalha o corpo em topo e base, com movimentos de torção. A regra é simples. Quando não tiver muito tempo e quiser alcançar os melhores resultados, use o máximo possível de planos. Aqui estão 7 exercícios, dos quais você pode escolher 6 para ter um treino multiplanar completo. São 6 porque os humanos têm uma capacidade cognitiva limitada quando estão sob estresse, e o exercício traz estresse para o seu corpo. Então, é essa quantidade que conseguimos memorizar em média. Vamos começar com polichinelos. Nível fácil. Fique em pé, posicione os braços nas laterais do corpo, com os pés afastados na largura dos ombros. Estes devem estar relaxados, mas mantenha o abdômen contraído para ficar com o corpo reto. Flexione os joelhos um pouquinho, salte e estique os braços para cima da cabeça. Durante o salto, afaste bem as pernas também. Aterrice suavemente na posição inicial. O polichinelo é um ótimo exercício para aquecer o corpo antes de um treino mais intenso, como um de cardio. Você pode fazê-lo durante 3 ou 4 minutos antes da sessão de HIIT, já que ele é super simples. À medida que progredir, pode ir acrescentando mais 30 segundos até chegar a 7 ou 8 minutos de polichinelo. Tente controlar a respiração. Expire enquanto estiver saltando e inspire quando estiver voltando à posição inicial. Um erro comum é olhar para cima ou para baixo. Olhe para frente, para que sua coluna fique em posição neutra. E não forçar o pescoço. Outra coisa, não trave os joelhos. É preciso flexioná-los um pouco enquanto se salta para não forçar suas articulações. Em seguida, vamos para o agachamento com salto 180 graus. Nível, de fácil a médio. Fique em posição de agachamento, com as pernas mais afastadas que a largura dos ombros. Abdômen contraído. Costas retas e quadril jogado para trás. Salte. Gire a 180 graus e depois volte rapidamente para o lugar onde começou. Isso conta como uma repetição. Posterior de coxa, glúteos, quadril. Esse exercício trabalha diferentes grupos musculares e não é muito difícil de ser feito. Ele possui variações também. Agachamento simples para quem não quer ou não pode saltar, ou com salto sem virar para o lado oposto. O erro mais comum é o aterrissar, não se apoiar sobre os calcanhares, mas sobre os dedos dos pés. Você vai demorar mais a tirar o calcanhar do chão e comprometer seus joelhos e coluna. Sempre priorize a postura certa e só depois foque no ritmo. Não deixe seus joelhos ficarem muito à frente. Eles não podem ultrapassar os dedos dos pés. Se quiser tornar esse exercício mais desafiador, desça um pouco mais quando estiver na posição inicial, para tornar seu agachamento mais profundo. Alpinista cruzado. Nível fácil. Comece em posição de prancha, posicione os ombros acima dos punhos, com a barriga contraída. Eleve o joelho direito em direção ao cotovelo esquerdo, fazendo uma torção. Comece devagar, se não tiver muito condicionamento físico, e depois vá aumentando o ritmo à medida que for progredindo. Um erro comum: não deixe o quadril descer e mantenha o abdômen contraído e firme, para que suas costas continuem retas. Você também pode fazer o alpinista tradicional para se acostumar com o exercício e a postura correta, até adquirir mais resistência. Nesse caso, o joelho esquerdo se aproxima do cotovelo esquerdo, e o mesmo acontece do outro lado. Meio burpee. Nível fácil a médio. Também chamado de salto para trás ou prancha com salto. Fique em pé, flexione os joelhos, as mãos levemente à frente dos pés. Salte, empurrando os pés para trás, como se fosse fazer uma prancha alta. Ou dê um passo para trás, se achar difícil saltar. Enquanto estiver na posição de prancha, posicione as mãos abaixo dos ombros. Com os pés afastados na largura dos ombros, salte ou mova os pés para a posição inicial. Isso é uma repetição. Um erro comum: quando o seu quadril desce na posição de prancha ou quando suas costas não ficam retas. Torção russa. Nível fácil ou médio. Esta é uma ótima forma de fortalecer os ombros e o abdômen. Sente-se no chão, flexione os joelhos e estique a coluna a um ângulo de 45 graus do chão, formando um V com as coxas e o tronco. Estique os braços para frente. Entrelace os dedos ou apenas junte as mãos. Use o abdômen quando estiver girando. Vá para a direita. Volte à posição inicial, esquerda, centro. Isso é uma repetição. Expire toda vez que girar. Inspire quando voltar para o meio. Seus braços devem ficar paralelos ao chão.
ou tente encostá-los no chão toda vez que girar. Você pode cruzar os tornozelos para ter mais estabilidade. Um erro comum: não incline o corpo para a frente, nem deixe os ombros ficarem curvados. Suas costas devem sempre ficar retas e o abdômen firme e contraído. Afundo alternado com salto. Nível médio a difícil. Comece em posição de afundo, depois salte e aterrisse, já fazendo um afundo na outra perna. Tente passar o menor tempo possível no chão. Aqui os erros comuns são inclinar o corpo para a frente, as costas devem estar retas e o abdômen contraído. Outra coisa, não deixe os joelhos irem muito para frente. Eles devem estar flexionados a um ângulo de 90 graus. Rotação em T, nível médio. Comece fazendo uma prancha alta. Em um único movimento, levante a mão direita e gire o corpo para a direita, até ele ficar totalmente virado para o lado. Seu corpo e braços devem formar um T. Volte à posição inicial, depois faça o mesmo movimento do lado esquerdo. Se quiser deixar as coisas mais desafiadoras, eleve o joelho, que está em cima em direção ao peito. Um erro comum é deixar o quadril descer. O mantenha levantado e concentre-se no seu abdômen. Ele deve estar contraído para que o seu corpo continue em linha reta durante o giro. Faça a sua própria sessão de HIIT com 6 exercícios. Escolha a variação que combina mais com você. Use um timer para cronometrar os intervalos. Treine de 20 a 30 segundos, depois descanse durante 15 segundos se for iniciante. Quem está no nível intermediário pode fazer entre 25 e 30 segundos de treino, com 10 ou 15 de descanso. Para os mais experientes, recomendamos 35 a 45 segundos de exercícios, com 10 de descanso. Faça 3 séries e uma pausa entre elas de 2 a 3 minutos. Não tome muita água antes e durante o treino. Faça isso depois. Aqueça o corpo antes. Podem ser alguns minutos de polichinelo, corrida estacionária ou algum outro cardio que prepare o corpo para treinos intensos. Comece devagar, depois aumente a intensidade. Se for a corrida estacionária, é possível fazer variações também, como joelhos altos, aumentando o ritmo gradativamente ou encostando os calcanhares no bumbum. O treino HIIT é curto, mas não é fácil, e você não precisa fazê-los todos os dias. Tente 3 vezes por semana, e nos outros dias, faça algum exercício mais leve de cardio, como andar de bicicleta, correr, nadar, ou um tipo diferente de atividade física, como pilates ou yoga. Tente sempre trabalhar sua capacidade máxima durante os treinos. Nos intervalos, você não deve ter fôlego para falar frases inteiras. O HIIT queima calorias em menos tempo, e as sessões são menores do que as tradicionais. Se tiver uma agenda flexível, é melhor fazer próximo do horário do almoço. Mas, se trabalhar o dia todo, treinar antes é uma ótima forma de colocar seu corpo para funcionar. Se for à noite, é bom para desestressar. Após o HIIT, não se esqueça de dormir bem, se alimentar de forma equilibrada, tomar muita água e fazer um bom alongamento. Fazer exercícios de manhã lhe dá energia para o resto do dia, ou pelo menos até o almoço. Então, por que não experimentar e queimar um pouco de gordura ao mesmo tempo? São só 10 minutos. Veja só. Bicicleta. Você nem precisa sair da cama para fazer este exercício. Deite-se de barriga para cima, flexione as pernas e eleve os joelhos até a altura do peito. Agora, estique uma perna, formando um ângulo de 45 graus acima do colchão. Depois, flexione essa perna enquanto estica a outra. Repita esse processo até ficar difícil manter a posição. Você também pode tornar esse exercício mais desafiador fazendo abdominais de bicicleta. Coloque as mãos atrás da cabeça enquanto alterna as pernas no ar. Gire o tronco aproximando o cotovelo e o joelho do lado oposto quando for puxar a perna para o peito. Continue até não aguentar fazer mais. Quando tiver terminado, turbine seu treino com abdominais tesoura. Estique as pernas e as eleve a um ângulo de 45 graus. Coloque os braços ao lado do corpo ou debaixo da lombar para ter mais apoio. E comece a cruzar as pernas em movimento de tesoura. Primeiro, coloque o tornozelo direito sobre o esquerdo. Depois, troque, sem parar. Torção russa. Ainda sem sair da cama, sente-se com os joelhos flexionados e com os pés apoiados na cama. Incline o tronco para trás, a um ângulo de 45 graus, e comece a girar o tronco lentamente para um lado e para o outro. Você pode acelerar o movimento, mas não faça movimentos bruscos. Eles podem lesionar seus músculos e lombar. Para aumentar o nível de dificuldade, sente-se na mesma posição e eleve as pernas um pouco. Depois, gire o tronco mantendo os pés elevados, sem deixá-los encostar na cama. Polichinelo. Ok, chegou a hora de se levantar. Fique em posição ereta, com os pés próximos um do outro e com os braços apoiados nas laterais do corpo. Depois, em um movimento só,
Pule, afastando as pernas até o alinhamento dos ombros e esticando os braços acima da cabeça. Sem parar, pule de novo e volte à posição inicial. Continue saltando energicamente, sem parar, até sentir seu coração bater mais rápido. Saltos laterais. Respire fundo e vamos continuar. Ainda em pé, na postura inicial do polichinelo, salte com os pés juntos para a esquerda e, sem parar, salte de volta para a direita. Mantenha o equilíbrio e continue saltando de um lado para o outro, até começar a ficar um pouco ofegante. Seu coração deve estar acelerado de novo, e agora você provavelmente estará mais acordado que antes. Descanse por meio minuto, pois agora vamos fazer os verdadeiros exercícios queima-gordura da nossa lista. Agachamento com salto. Fique em pé com os pés afastados, seguindo o alinhamento dos ombros. Estique os braços para frente e faça um agachamento sem tirar os calcanhares do chão. Encoste as mãos no chão e empurre o corpo para cima com força, saltando e elevando os braços para cima da cabeça. Quando colocar os pés no chão, faça outro agachamento. Esse exercício é ótimo para queimar calorias e treinar as panturrilhas, quadris e glúteos. E você pode apimentar as coisas transformando o agachamento com salto nos bons e velhos burpees. Para isso, quando for agachar, não apenas encoste as mãos no chão, mas apoie seu peso nelas, impulsionando as pernas para trás para ficar em posição de prancha. Em seguida, com um movimento só, puxe as pernas para a posição de agachamento e depois, salte esticando o corpo. Com os burpees, você também trabalhará o core, abdômen e até os braços. Ele é um exercício universal. E temos outro para você: prancha. Nada pode ser mais simples, porém mais difícil que uma prancha comum. Fique na posição de prancha alta, com as mãos sustentando a parte superior do corpo, formando uma linha vertical com os ombros e com a parte inferior do corpo apoiada nas pontas dos pés. Mantenha o corpo reto, sem curvas, e com o abdômen e glúteos contraídos o tempo todo. Fique assim por 30 segundos no começo. Esse tempo será suficiente para sentir o efeito. Você pode fazer prancha várias vezes ao dia, pois além de ajudar a definir os músculos, ela ainda traz aquela saudável onda de energia por um tempo. Vamos aumentar o nível de dificuldade usando os cotovelos. É a mesma coisa, só que desta vez você apoiará a parte superior do corpo nos antebraços e não nas mãos. Pode parecer mais fácil por haver mais pontos de apoio, mas você sentirá uma tensão nos músculos do peito com mais intensidade depois. E, por fim, temos o nível mais difícil de prancha, a prancha dinâmica. Fique em posição de prancha alta, em vez de ficar parado. Mude para a posição de prancha com apoio de cotovelos, um braço de cada vez. Depois, volte à posição de prancha alta do mesmo jeito, com um braço de cada vez. Esse exercício é melhor do que as flexões, pois não cansa tanto e não cresce os músculos. Porém, seu corpo ficará tenso e você acabará queimando aquela gordurinha teimosa. Mas se ainda não estiver satisfeito com seu treino de prancha, faça pranchas com polichinelo. É meio que uma versão deitada do polichinelo. Fique na posição de prancha alta ou com apoio nos cotovelos. Depois salte, afastando as pernas até o alinhamento dos ombros. Em seguida, sem parar, salte de novo, aproximando as pernas. Continue fazendo isso até se cansar. Muito bem, você já esculpiu seu corpo. Agora vamos fazer um pouco de alongamento. Ponte. Esse é um exercício clássico que isola os glúteos e os isquiotibiais. Vamos começar com a versão mais fácil. Deite-se no chão. Na cama não dá certo, a menos que o seu colchão seja duro feito pedra. Com as pernas flexionadas, pés bem apoiados no chão e braços ao lado do corpo. Você também pode colocar as mãos debaixo da lombar para ter mais apoio. Agora tire o quadril do chão até ele formar uma linha reta com seus ombros. Fique nessa posição por 3 segundos. Depois abaixe o quadril. Repita até a tensão ficar difícil, mas ainda prazerosa. Uma versão mais puxada da ponte pode alongar seu corpo inteiro. Deite-se no chão com as pernas flexionadas e as palmas das mãos ao lado da cabeça, com os dedos virados para os pés. Agora, tire o corpo inteiro do chão usando seus braços e pernas. O objetivo é que seu corpo forme um arco quase perfeito, mas isso pode ser difícil se você for iniciante. Então, levante o corpo o máximo que conseguir, até sentir uma grande tensão nos músculos. Depois, deite-se de novo e repita esse movimento várias outras vezes. Abdominal em V. Agora você sentirá um alívio depois de fazer tantos alongamentos de costas. Deite-se de barriga para cima. Aliás, permaneça na posição em que estava, com as pernas esticadas e com os braços estendidos no chão, acima da sua cabeça. Agora respire fundo, solte o ar aos poucos e levante as pernas e braços até que os dedos da mão e pés quase se encontrem acima do seu tronco. Faça isso forçando o abdômen e não a lombar. Se sentir desconforto nas costas, é porque não está fazendo o exercício corretamente.
Para intensificar seu treino, tente fazer um abdominal em V com o movimento cruzado. É quase a mesma coisa, mas em vez de levantar os braços e pernas de uma só vez, você deve elevar os membros opostos. Primeiro a perna direita e o braço esquerdo, fazendo eles se encontrarem no meio do caminho. Depois, a perna esquerda e o braço direito, sem parar. Elevação lateral da perna. Agora é hora de fazer alguns exercícios fáceis e relaxantes para descansar um pouco. Afinal, você ainda tem um longo dia pela frente. Deite-se de lado e apoie o corpo no antebraço, com as pernas estendidas uma sobre a outra. Agora eleve a perna de cima até sentir uma tensão na parte interna da sua coxa. E mantenha a perna levantada por 1 segundo. Em seguida, abaixe ela e repita o movimento. Após 10 ou 15 repetições, vire-se e faça o mesmo com a outra perna. Superman. Ok, este é o último. Deite-se de bruços com os braços e pernas estendidos, formando uma linha reta. Agora tire os braços e pernas do chão, se equilibrando no abdômen. Você sentirá o corpo todo ficando tenso. E não se esqueça de levantar a cabeça e olhar para frente para alongar o pescoço também. Parabéns, você conseguiu! Hora de voar para o trabalho para salvar o dia!